Olá, caro internauta, caro vestibulando, eu sou o professor Lobão, responsável pela cadeira de múltiplas linguagens. Nós estamos desenvolvendo um projeto maravilhoso, um projeto que envolve uma parceria Estude para o Enem, um projeto do Farias Brito com o curso Agora Eu Passo. Espero que esse projeto possa ajudá-lo, trazendo as informações, preparando você da melhor maneira possível para os desafios dos vestibulares a que você vai se submeter. Então aproveite, faça os exercícios, acompanhe o nosso trabalho e certamente você logrará sucesso. No encontro de hoje, trataremos de um assunto de extrema importância para o vestibular do Enem e vestibulares afins. Trata-se da linguagem, da relação do homem com o processo de comunicação. Então, vamos tratar, criar algumas especificações, explorar esses temas para que você possa compreender a dimensão e a importância da linguagem no processo de comunicação do homem. Também trataremos aqui das diferentes formas de linguagem, das variantes de linguagem, um tema muito importante, tendo em vista que nos últimos vestibulares, nas últimas edições do Enem e vestibulares espalhados pelo Brasil, esse tema tem sido abordado com muita precisão para que você tenha noção das variantes de linguagem que nós utilizamos na comunicação, na linguagem utilizada para os processos comunicativos, na linguagem oral, na linguagem verbal. Então a gente tem aqui um projeto muito interessante e eu espero que você possa aproveitar. Então vamos aos nossos conceitos iniciais a respeito da linguagem e da relação do homem com esse universo da comunicação. Tudo é comunicação. Note que no vídeo que você está observando, na imagem que você está aí acompanhando, nós temos a frase tudo é comunicação. Por que tudo é comunicação? De fato, tudo é comunicação porque o homem é linguagem. O gesto, a dança, a pintura, os símbolos, a literatura, a fala, comportamentos, sinais. Então, tudo isso comunica. Então, o homem é por si só a linguagem. E essa linguagem, ela é sistematizada a partir dos códigos que são utilizados para representá-las. Por exemplo, a língua oral, ela desenvolveu uma série de sinais gráficos para que o homem pudesse representar graficamente a oralidade, dando origem à escrita. Mas só a escrita é uma forma de linguagem? De maneira nenhuma. Acabamos de mencionar que as linguagens elas são diferentes, porque todo ato de comunicação ele constrói um sistema de linguagens. Então voltemos aqui para o slide para que você possa acompanhar alguns conceitos importantes que são fundamentais para que a gente entenda as variações de linguagem, as formas de linguagem com as quais nós trabalharemos durante todo esse processo de formação intelectual de você, meu caro internauta. Vem comigo. O que é linguagem, língua e fala? Não restam dúvidas de que a linguagem é o meio mais eficiente de comunicação humana. Ela se apresenta de diversas maneiras, por meio do uso de símbolos, de desenhos e de gestos. Observe as imagens. Note que esse símbolo que está aqui, evidentemente, quando nós o visualizamos, nós fazemos uma leitura. E essa leitura, ela define claramente um tipo de linguagem visual estabelecida através de um símbolo que indica que é um espaço reservado a pessoas com deficiência, no caso, a cadeirantes. Quando nós observamos um símbolo dessa natureza, também fazemos imediatamente o reconhecimento, propondo ali uma leitura. E essa leitura é que esse ambiente ele é compartilhado por homens e mulheres. Note, por exemplo, que neste outro símbolo nós temos aqui a imagem de um cigarro e a proibição do uso do cigarro. Por quê? Porque nós aqui associamos dois símbolos, o cigarro e um símbolo muito comum que é o símbolo da imagem da proibição. Então, isso é comunicação
Por quê? Porque traduz uma informação. E é linguagem? Sem dúvida, porque a linguagem é uma forma de comunicação. Só que nós usamos aqui símbolos para traduzir esse processo de comunicação, que é a informação oferecida por estas linguagens que estão aqui propostas para a sua análise. Então, tudo é comunicação. E a linguagem humana, que nós temos no próximo slide, senhores e senhoras, caros internautas, considera-se a capacidade que o homem tem de se comunicar por meio de uma língua. E a língua é a parte social da linguagem, conforme vocês estão aqui, né, percebendo muito bem. É a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo. E que para acontecer de forma precisa, para acontecer de forma coerente, é preciso que o usuário da língua, ele tenha uma formação que permite a ele usar esta linguagem de diferentes maneiras, em diferentes ambientes. Então isso se dá através de um processo que nós chamamos processo de aprendizagem. E essa língua sistematizada que nós usamos, que é no caso a língua portuguesa, para conhecer o funcionamento desta língua, a gente tem que ter acesso a uma formação intelectual. Ou seja, na escola, nós teremos os instrumentos necessários para desenvolver essa aprendizagem e dominar esse sistema que é construído para o bom emprego da língua. No entanto, é preciso destacar que nós temos várias formas de uso da linguagem. E a língua formal e a língua informal constituem dois fenômenos importantes e que são utilizados, mas são utilizados em determinados ambientes. E esses ambientes, eles vão definir o tipo de língua que eu vou usar. Se uma língua mais cotidiana, uma linguagem mais simples, ou se uma linguagem mais formal. Por isso que deriva dessas possibilidades do uso da língua, o que nós chamamos de variantes de linguagem. E as variantes de linguagem, elas são definidas a partir de várias realidades, de vários aspectos. E esses aspectos vão definir, meu caro internauta, as formas de comunicação. Vejamos, por exemplo, quando imaginemos uma situação, e essa situação, ela diz respeito à questão do preconceito. É bem prático entender que não existe erro na língua, na fala. Por quê? Porque, na verdade, nós usamos a língua, esse processo de comunicação, especialmente a fala, para a comunicação. E muitas vezes, esse processo de comunicação, ele tem que ser aplicado a ambientes. E esses ambientes irão definir a forma de comunicação. Vejamos um exemplo, a sua redação para o vestibular. A redação que você se submete, você vai utilizar uma língua formal. Por quê? Porque você vai fazer uma prova. E nessa prova, você tem que provar que conhece os sistemas de uso da língua formal, aquela apreendida na escola. Aquela língua que faz parte do domínio das formas gramaticais, das estruturas textuais. No entanto, fora desse ambiente, numa comunicação diária com os amigos, com a família, nós costumamos empregar uma linguagem mais cotidiana, mais informal. Isso não significa que você está usando uma linguagem errada, porque não existe erro na linguagem. O que existe é ambiente linguístico e eu vou usar a língua de posse desse conhecimento nesses ambientes. Vamos construir aqui uma situação. Veja, quando você vai à casa da namorada, visitá-la naquele sábado, depois daquela semana exaustiva de estudos, de práticas, de exercícios, então você chega à casa da sua namorada, que mora ali no bairro próximo, aqui em Fortaleza ou em São Paulo, onde você estiver, naqueles bairros que ficam próximos à sua residência, então você vai visitá-la e chegando lá você vai se dirigir à sua namorada usando que termos, que linguagem? Você vai usar uma linguagem erudita, formal? Você vai se dirigir à sua namorada assim? Por exemplo, nobre, amada, meu cordial boa noite. Estou exausto, minha semana foi
fatídica. Portanto, necessito de demonstrações claras dos teus sentimentos por minha pessoa. Sugiro então que iniciemos essa troca de afetos, carinhos e delícias, exigindo de ti o mais profundo ósculo e o mais apertado amplexo. Imagine você, meu caro amigo, se a menina não souber o que é amplexo, não souber o que é ósculo, achar que é outra coisa, então não há necessidade dessa linguagem tão formal. Você pode chegar naquela linguagem cheia de malícia, de carinho, de afetividade e dizer: oi, gata, tudo bem? Olha, estou cansadaço, gata. Que tal os carinhos para a gente iniciar aqui os trabalhos? Então aquela coisa mais amorosa, aquela coisa menos formal, porque a formalidade formaliza as relações. A informalidade, ela aproxima, ela é afetiva. Então, meu caro internauta, meu caro vestibulando, as variantes de linguagem, elas são utilizadas justamente para que possamos adequar a nossa linguagem àquele ambiente. É importante destacar para todos vocês que as variantes de linguagem, elas estão ligadas a determinadas realidades, a determinados fatores, como, por exemplo, a geografia, a língua, né? Ela tem bastante influência do espaço geográfico, como também tem bastante influência do meio social, das questões dos grupos, né? Das relações sociais entre grupos, das tribos urbanas, da juventude com as suas gírias. Então, o universo social e o universo cultural também são extremamente importantes na construção das variantes de linguagem. Outro fator bastante peculiar é a questão do tempo, a questão histórica, também chamada de diacrônica. A forma como a linguagem ela vai evoluindo, respondendo às necessidades de um determinado contexto histórico temporal. Então, a linguagem também ela está atrelada a essas mudanças, porque a linguagem ela é dinâmica. E sendo dinâmica, ela vai sofrer profundas interferências do tempo. Outro fator que determina o uso das variantes de linguagem é a questão artística. Muitas vezes os artistas, eles transgridem ou criam situações nas suas obras com um objetivo muito claro, produzir o estilo. E muitas vezes o aluno diz assim: professor, por que eu não posso fazer uma redação com essas características, com essas transgressões que os escritores na literatura tanto promovem? Porque lá na redação, meu nobre, você vai ser avaliado no domínio da linguagem formal. Então não é o espaço adequado, não é o ambiente correto para que você faça experimentações estéticas com a linguagem. Então deixe que isso seja, né, feito no momento diferente, em um ambiente diferente, que seria o ambiente da literatura. Mas também na publicidade é possível percebermos o uso, né, dessas variantes diafásicas, estilísticas, com o objetivo de produzir determinados efeitos, efeitos de persuasão, efeitos de humor, estilo literário. Então, a linguagem ela vai estar sempre atrelada a esses fatores, a esses determinantes. Desta maneira, ela vai alcançar as diferentes formas de utilização, que nós denominamos de variantes de linguagem. Então, vamos acompanhar aqui algumas variantes, para que você tenha uma exata noção do que cada variante preconiza, daquilo que a caracteriza e suas formas de expressão. Vem comigo. Então, nós temos aqui as variantes de linguagem. Elas estão associadas a diversos fatores, conforme nós determinamos: a região em que se vive, a geração a que se pertence, ou a idade que se tem, o gênero artístico, né? O grau de escolaridade, a classe social. Então, são vários fatores determinantes das variantes linguísticas. Então, vamos aqui conhecê-las de uma maneira mais, né, específica. Vamos aqui à variante geográfica. E eu convido você para que, na variante geográfica, você acompanhe esse vídeo, né, um trecho de uma canção que define de uma forma muito clara o que é a variante geográfica. Acompanhe, deu para ti
com Cleiton e Cledir. Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e pá, legal. Coisas de magia, sei lá. Paralelo 30. Como vocês puderam acompanhar, a canção ela é sui generis. Então vamos aqui para o quadro para a gente poder explicar algumas coisas interessantes. A variante geográfica é a variante que se constrói a partir de expressões que são utilizadas em diferentes regiões do Brasil. Sabemos que o Brasil é um país imenso, um país que tem uma riqueza cultural também igual, grandiosa. E nós sabemos também que algumas expressões são utilizadas em determinadas regiões e que não são utilizadas em outras. Às vezes, uma mesma construção numa determinada região tem um sentido diferente de outra região. Exemplos como no Ceará, expressões como botar boneco, rebolar no mato, são expressões muito típicas. Botar boneco significa criar confusão, rebolar no mato significa jogar no lixo, até uma expressão que é antiecológica. Então a gente tem várias expressões que vão caracterizando diferentes regiões do nosso Brasil. Então essas variantes, elas são chamadas de geográficas, também são chamadas de dialetais, são chamadas de regionalistas ou mesmo diatópica. E na canção do Cleiton e do Cledir, a gente percebe algumas expressões como deu pra ti, deu pra ti para os meus amados e queridos gaúchos, terra maravilhosa, povo bom, deu pra ti significa basta, Daí você passa a entender o texto, deu pra ti baixo astral, ou seja, basta de baixo astral, chega de baixo astral, eu vou para Porto Alegre, tchau, não vou mais ficar aqui nesse baixo astral. Quando eu ando assim meio down, vou para Porto Alegre e bah, bah, uma expressão muito típica, da regionalidade do povo gaúcho. E é interessante que a expressão bah, ela pode ser empregada com inúmeros sentidos. Aquele bah de alegria, quando o gaúcho, quando realiza e diz bate, que alegria, que felicidade, mas também o bah pode ser aquele bah de tristeza, bah, mas também pode ser aquele bah filosófico, bate. Então são inúmeras formas de usar essa expressão. Outra expressão bastante usada no meu querido Rio Grande do Sul é trilegal, Outra expressão é tchê. Então são várias expressões que caracterizam o falar do gaúcho, como as expressões que caracterizam o falar do cearense, o falar do paulista, o falar do paranaense, do piauiense, do pernambucano, das diferentes regiões desse nosso grande e amado Brasil. Então, essa riqueza cultural ela é fundamental. Por quê? Porque a variação geográfica é um elemento de identidade cultural do povo. Isso não é ruim, isso só enriquece a nossa cultura. Então a gente chama isso de variante de linguagem. E para a gente poder entender isso e ficar muito internalizado na nossa memória, e que não escape mais da nossa memória, vamos ver um outro vídeo. Esse vídeo é um trailer de um filme muito interessante, produzido aqui no Brasil, e que foi um sucesso tremendo, porque explora justamente as variantes de linguagem. Acompanhe comigo um trailer do filme Cine Hollywood. Pense num lugarzinho longe. Esse lugar aqui é a área onde se avista mais disco voador no Brasil. Pense no cabra. Francis Wellington. Francis Leite. Nome cearense mesmo. Uma esposa graciosa. Tem pelo menos bife do oião. O nome disso é uva. Agora pense numa aventura estrambólica. Que pode ser nossa Hollywood. Agora pense no desafio do cabra que enfrenta sozinho a televisão sem arregar com nada. Eu tenho um pressentimento que essas TV monstrengas vão já chegar aqui também. Só tem no cinema aqui na cidade. Tá bem cinema, é? Aquele filme de porrada. Quando acaba o filme, fica o cheiro de pé, de cão queimado, de couro queimado no meio do mundo. Isso aí só vai dar pra ti, Bruce Lee. Sai de mentira, mano!
bicho é perverso mesmo. Intervalo, negra! É, meu pai, quantos idiomas tu fala? Assim, eu falo quantos idiomas for preciso pro filme. Olha o francês, como a baitolagem é medonha em francês. Polícia, polícia. Eita cachaça boa da mulher. Oi, se prega rainha. Só tenho duas coisas pra dizer. Ei, meu pai, vocês estão quebrados, agora lascou foi tudo. Acender as luzes. Vai fazer uma diferença medonha mesmo? Segue ignorante. Isso é uma invasão. Alienígena, pai. Assistência, nós saímos no pau com medo de cangar-perna resolvida. Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá. Tem nervo? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. Bom, como vocês puderam acompanhar, filme muito interessante, que explora a temática do cinema nas cidades do interior do Ceará e que essas salas foram aos poucos desaparecendo em função da chegada da televisão, que é tratada aí como monstrengo. Então nós acompanhamos uma série de palavras, né, que são típicas do vocabulário do cearense, que tem aqui um dicionário chamado cearenseis, ou mesmo o cearês. Essas palavras fazem parte da forma de comunicação do povo cearense, e se tornando aí um grande exemplo do que é a variante geográfica, porque são expressões típicas do Ceará. Por isso que o filme, ele apresentou aí, né, legenda, né? Ele era todo legendado, porque muitas expressões desconhecidas do grande público brasileiro, elas foram usadas no filme. Então, a ideia, né, a sacada do diretor do filme foi muito interessante para permitir que o povo brasileiro conhecesse esse universo invocado, como diz bem no filme, do vocabulário do cearense. Então, isso aí é uma síntese do que nós chamamos de variante geográfica. Vamos para a próxima variante. A próxima variante é a variante sociocultural. Nós estamos apresentando aqui algumas imagens que claramente mostram e revelam a variante sociocultural. A variante sociocultural, meu caro aluno, meu caro internauta, é a variante que caracteriza as relações sociais e culturais e que influenciam na forma de falar das pessoas. As gírias, por exemplo, muito utilizadas pelas tribos, pelos jovens que se organizam, não é? E essa organização, ela não se limita apenas às identidades esportivas, às identidades culturais, mas elas se ampliam também para a linguagem e para o vocabulário. Daí a utilização de algumas expressões que são típicas de cada área, de cada grupo, como, por exemplo, a linguagem dos surfistas, cheias de elementos interessantes que uma pessoa que não está ali, não é, inserida naquele contexto, tem até uma certa dificuldade de identificar, conforme você está observando aí nessas imagens pelos slides. Observe. Irado. Caraca, tu é muito irado. Demais. Então, note que são expressões que caracterizam o que nós chamamos de variante sociocultural, porque elas fazem parte dessa linguagem cotidiana dos jovens. Muita gente acredita que as gírias, elas são formas incorretas, né, do uso da língua. De maneira nenhuma. É só uma variante de sociocultural. Obviamente que no texto formal você não vai reproduzir isso, porque isso significaria marcas de oralidade no texto, constituiria um problema na sua redação. Então você tem que evitar. E o outro exemplo que você está acompanhando no quadro diz o seguinte: a balada tinha umas minas da hora, né? Expressões que são típicas da juventude. Então isso constitui uma variante, por quê? Porque é uma variante de linguagem usada por jovens, por tribos sociais, por grupos, e que isso caracteriza fundamentalmente a relação social, o universo cultural. Também é característico da variante sociocultural as linguagens de classes sociais ou mesmo de pessoas que têm formações intelectuais diferentes. Às vezes uma pessoa que tem uma formação acadêmica, né, um nível intelectual mais elevado, de uma maneira muito coerente, ele usa uma linguagem mais próxima do formal. E aquela pessoa que, por uma série de razões, ela não frequentou a escola, né, se tornou uma pessoa excluída, marginalizada, ela vai usar a linguagem também. Só que uma linguagem um pouco mais distante dessa linguagem formal. Isso não significa que o rico fala corretamente e a pessoa da classe baixa, né, ou o intelectual fala corretamente,
e uma pessoa da classe baixa não utilize uma língua correta. São apenas variantes socioculturais. Vamos à próxima variante para a gente seguir com o nosso projeto. Esse projeto que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e vai permitir que você realize o seu sonho. O projeto Farias Brito, e agora eu passo, que é Estude para o Enem. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos a variante estilística. E para explicar a variante estilística, vamos acompanhar um trechinho da canção Inútil, de uma banda famosíssima dos anos 80 e que recentemente regravou vários sucessos através de um show chamado de acústico. Vamos acompanhar aí a banda O Traje a Rigor do meu amigo Roger. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente e inútil, a gente somos inútil. Bom, como vocês puderam acompanhar esse trecho da canção Inútil, da banda O Traje a Rigor, que gravou esse acústico maravilhoso, nós temos aqui coisas interessantíssimas. Observe, vem comigo aqui para o quadro, observe que nós temos algumas construções que ferem a gramática normativa, conforme vocês estão observando aí. A gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente, ou seja, a canção ela apresenta uma série de transgressões. Essas transgressões à norma, elas resultam de quê? Da falta de cultura dos compositores? De maneira nenhuma, meu caro internauta. Isso é intencional. E é essa intencionalidade que provoca o efeito estilístico, porque o objetivo da canção é fazer uma crítica à falta de cultura, de inteligência, à situação péssima da formação cultural do povo brasileiro. E o mais interessante é que, para fazer essa crítica, ele usa uma linguagem totalmente distante da norma para reforçar essa crítica. É como se o Roger e os integrantes de sua banda, de uma maneira muito lúcida, muito consciente, eles quisessem estabelecer uma lúcida correspondência entre a realidade criticada, que é a cultura, a formação cultural do povo brasileiro, e a linguagem utilizada para representar e criticar essa realidade. Então isso foi feito de forma intencional. Vejamos aqui, para ilustrar, um outro grande exemplo. Veja aquela canção da Marisa Monte que diz assim: beija eu, me beija, e aceita o que seja seu. Então deite e receba meu corpo no teu, e aceita meu corpo no teu corpo. Note que há uma transgressão, beija eu. Por que há uma transgressão? Imagine você se a canção utilizasse de uma forma mais coerente os recursos da norma gramatical, nós teríamos beija-me, beija-me, beija-me. Então isso comprometeria completamente a musicalidade. Então, estrategicamente, essa transgressão na música da Marisa Monte, cantada pela Marisa Monte, e também na canção da banda O Traje a Rigor, essas transgressões, elas são pensadas intencionalmente para a criação de efeitos estilísticos. Por isso que essa variante é chamada de variante estilística, também chamada de variante diafásica, porque ela constrói o estilo, a forma do uso da linguagem para causar determinados efeitos. Então nós temos aí um exemplo maravilhoso. Bom, nós vamos para o próximo slide, e nesse próximo slide nós vamos para a variação diacrônica, que é a variante histórica. Na variante diacrônica, nós temos algo muito peculiar. Falávamos no comentário há pouco que existem vários fatores que definem a utilização das variantes de linguagem. E dentre esses fatores, nós encontramos o fator tempo, o fator época, o fator histórico. E a linguagem, ela vai sofrendo a intervenção do tempo. E, claro, do contexto social, tecnológico, filosófico, sociológico.
Isso vai influenciando a forma do uso da língua, do uso da comunicação. Então nós temos aqui a variante histórica, que é justamente, né, a variante que se preocupa em tratar das diferentes formas de uso da língua, da linguagem, em épocas diferentes. É interessante que isso faz parte da construção da identidade da linguagem. Por exemplo, se pensarmos que no século XIX, quando estávamos ali reunidos, vamos criar essa situação no século XIX, aquele grupo reunido, conversando, e aí um decide ir embora, e ele se despede dos amigos nos seguintes termos: vou-me em boa hora, porque o tempo é chegado e o momento é devido. Despeço-me dos companheiros e permita-me que elogie a nossa grande conversa, a nossa produtiva, nosso produtivo diálogo, etc. Então, claramente a gente percebe que é uma linguagem mais prolixa, uma linguagem mais erudita, que não cabe mais no nosso contexto, porque nós vivemos em uma outra época. Então, hoje, quando estamos reunidos e vamos embora e deixamos ali o grupo, às vezes a linguagem ela é muito rápida, muito precisa. Pessoal, boa noite, vou embora, tchau, fique com Deus. E aí, pronto, a coisa funciona. Quer dizer, é a forma do uso da linguagem em diferentes épocas, como está bem claro aqui nessa tirinha. Veja, que brinca, né? A tirinha brinca com essa questão. Vossa mercê me permite um galanteio, és bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Observe que é uma linguagem muito arcaica, muito erudita e que não faz parte do nosso cotidiano. Já nos anos 80, posso falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão, está olhando. Quer dizer, já é uma linguagem mais simples, se comparada ao galanteio dos anos de 1940. Mas observe o galanteio, né? Aqui, observe como é que se dá a linguagem dos anos 80 para a atualidade. Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. Então, observe como se dá em diferentes épocas as relações, o processo de comunicação. Então, essas variantes em diferentes épocas, elas são denominadas de variantes históricas, de acrônicas. Então, essa tirinha deixa muito claro essa evolução e essa diferença entre épocas no uso da linguagem. Bom, nós temos aqui uma questão, né, do Enem e que explora esse universo. Vejamos como é simples. Depois de todos esses comentários, tenho certeza de que você não sentirá a menor dificuldade em resolver essa questão. Por isso que nós afirmamos no início do nosso trabalho hoje que é um tema, a variante de linguagem, né, é um tema que vem sendo explorado no vestibular do Enem com muita propriedade. E certamente agora, depois dessa comunicação, né, do uso da linguagem que nós fizemos, você não terá dificuldade em resolver questões dessa natureza. Minha filha só tem 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho que a minha filha. Vós, mercê, está emitindo uma parvoíce. Então nós temos aqui, né, um debate entre dois personagens e claramente nós percebemos que um personagem usa uma linguagem que parece destoar do tempo. Então vejamos, as variações e as mudanças nas línguas estão correlacionadas a fatores sociais, não apenas isso, a fatores históricos, culturais, geográficos. Na tira, a dedução do pai da garota é confirmada e gera o efeito de humor, pois seu interlocutor apresenta um vocabulário urbano, formal, elitizado, especial ou conservador. Na verdade, conservador, porque representa o quê? Uma fala arcaica, se considerarmos a linguagem do nosso cotidiano, que é uma linguagem mais simples, mais acessível e menos rebuscada. Então não resta dúvida que a resposta aqui, dessa questão que foi explorada no Enem, está na letra E. Então aqui a gente tem a variante histórica confirmada, trabalhamos há pouco, e aqui a prova de que esse assunto é um assunto pertinente ao Enem. Bom, nós temos aí
um resumo desse trabalho com as variantes de linguagem, a importância da linguagem como elemento de comunicação, até porque o homem é linguagem em todos os sentidos, e através da linguagem ele produz a comunicação de diferentes formas, seja no campo da linguagem verbal, através de diferentes tipos de textos escritos, seja através da linguagem não verbal, símbolos, imagens, artes plásticas, pintura, escultura, né? E uma série de outros elementos. Então o homem todo é linguagem e produz a linguagem porque ele é linguagem. E esse processo de comunicação é um fator importante para você que está se preparando para o vestibular do Enem. Então, internalize tudo aquilo que foi oferecido em nosso debate. E não deixe de atentar para a importância das variantes de linguagem, porque elas fazem parte hoje da realidade dos nossos vestibulares. Foi um prazer conversar com você. Até o próximo encontro. Um abraço.